Minha saudação. Eu estou gravando esse comentário na quinta-feira antes do feriadão, exatamente porque há, neste período, uma efervescência no Congresso Nacional e inclusive no Executivo Federal no que diz respeito não só à reforma tributária, mas toda a questão de orçamento público, de receita e despesa. Acompanhei no decurso da semana os trabalhos da Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal, que está discutindo projetos de lei que foram aprovados na Câmara de Lei Complementar, exatamente dando cumprimento à emenda constitucional que estabeleceu a reforma tributária. E, ao mesmo tempo, todos estamos acompanhando as discussões a respeito do orçamento da União, da necessidade de corte de recursos para determinadas políticas públicas, para programas, para investimentos. E os assuntos podem parecer correlatos, na verdade têm afinidade. O próprio ministro Haddad disse: a reforma tributária no que diz respeito à renda não será discutida neste ano, será no próximo. E o que está havendo é, de um lado, o Congresso Nacional examinando, e o meu juízo, como já disse em ocasiões anteriores, até um pouco precipitadamente, porque poderia fazê-lo no ano que vem, os projetos de lei complementar que tratam desses tributos novos de administração compartilhada, tributos com receitas para a União, para estados, para municípios e Distrito Federal. Do outro lado, nós temos a necessidade de recursos para o dia a dia da administração pública. E por isso é que nesse momento eu entendo que é preciso muita atenção. Eu acompanhei os trabalhos e as discussões foram a respeito de tal produto entra na cesta básica nacional ou não entra. Produtos consumidos em regiões do país e entrando na alíquota zero de cesta básica nacional. De outro lado, discussões a respeito de alíquotas tributárias para determinados setores específicos. Tudo isto dentro daquele contexto dos tributos de administração compartilhada, que começarão a ser implantados só em 2026. Mas o problema da questão do orçamento público é muito sério, porque é preciso que se adapte o orçamento da União às receitas para o cumprimento das despesas públicas. Em decorrência disto, é preciso que nós demos muita atenção. Muitos poderão dizer: mais uma vez conversa da reforma tributária, e eu com isso. Muitos dizem: os governos cobram cada vez mais e eu não consigo fazer nada. Isso é um problema para ser resolvido pelos políticos. Na verdade, as pessoas não se importam, mas não pode haver esse eu com isto. Estes assuntos são sérios. E eu aqui quero fazer apenas uma reflexão para encerrar. Eu hoje pela manhã, antes de vir para a gravação, tomei café. Mas eu não tirei leite. Eu não plantei café. Eu não transportei os produtos necessários para fazer o pão, mas eu tinha necessidades por serem satisfeitas. Na verdade, todos nós temos necessidades por serem satisfeitas e só existe o contexto público, as instituições, porque as individualidades têm necessidades por serem satisfeitas e é preciso que haja interação e as interações vão fazendo com que nós busquemos direitos de cidadania, que haja um contexto de interesse público. E tudo isto não pode ser colocado naquela situação de dizer: mas eu com isto? Vamos ficar acompanhando. Eu tenho uma decisão, até o fim do ano, acompanhando o que ocorreu neste ano. No primeiro mês do ano que vem, uma postura sabática, fazendo um trabalho para mostrar o que teremos dali para frente nesse contexto de reforma tributária e de erário público, para então publicar, divulgar e estimular acompanhamento. Pode parecer muita pretensão, mas eu estou cumprindo a minha parte e não dizendo: e eu com isto?